lá então, que hoje o programa tem muita coisa e eu não quero comprometer o nosso tempo. Como ontem fui corrido pra caramba, não consegui falar com ninguém. Por isso eu tenho a satisfação, o orgulho, o prazer de conversar com esse querido irmão William Ribeiro do canal Dinheiro com Você, um dos grandes, né? Um dos grandes youtubers. E pode falar influencer já também, não? Pode falar, pode falar. Influencer, youtuber, de educação financeira, aqui da nossa terra de Santa Rita do Sapucaí, e que veio aqui para dar uma palestra, daqui a pouco a gente vai falar, mas por enquanto, meu boa tarde. E por isso que é bom ter amigo, né? Boa tarde, Cadu. Obrigado por estar aqui com você, mas pelo convite mais uma vez. Por isso que é bom ter amigo, né? Ganhei até um grande, agora fiquei feliz no dia de hoje. É uma satisfação sempre ter você aqui no programa. Normalmente você faz ali virtualmente, né? Já entrou umas 3, 4 vezes ali pelo Zoom, né? Hoje, por conta dessa palestra, você está aqui participando com a gente e dando dicas a você que quer investir, hein? Ou você que quer fugir de alguns investimentos, como o do 1, 2, 3 milhas. A gente vai falar daqui a pouco desse BO, vamos falar também desse novo ministério aí que o governo está querendo planejar aí, estruturar, que eu acho que vai ser até uma boa. Mas antes disso, eu tenho uma perguntinha boa para fazer com base no último vídeo que você postou. O que você tem contra a Disney? Não tenho nada, Cadu, pelo amor de Deus. Senão já risco mais um da lista de patrocínio, possível patrocínio um dia. Na verdade, a gente fez um vídeo lá no Dinheiro com Você, onde a gente dizia das mensagens subliminares que alguns desenhos, não só da Disney, né? Mas os da Disney acabam ficando mais famosos. Mensagens estas que eventualmente podem levar as pessoas, as crianças principalmente, a pensar que dinheiro é um negócio sujo. Que o empresário necessariamente é aquele vilão que explora os funcionários, que explora a sociedade, que o dinheiro dos pobres vai parar no bolso dos ricos necessariamente, sabe? Então a gente fez um contraponto. Sovina, exatamente. Né? O cara que mexe com dinheiro é um sovina, tem o... Poxa, o tio Patinhas Exato. É o maior exemplo disso, Exato. Né? Um cara que é bilionário, eu acho que inclusive tem um vídeo de um, eu lembro de um youtuber falando de quanto é o valor do patrimônio do tio Patinhas, que o cara fez uma análise lá. E eu acho que é basicamente isso, né? A gente não pode mais pensar do dinheiro como algo ruim, né? Exatamente. E essas crenças são crenças de verdade limitantes, né? Então, eu digo até assim, olhando a minha religião, por exemplo, se dinheiro fosse sujo, a minha igreja não pegava o dinheiro. Começa por aí. A gente não está falando de sujeira material, microbiana ou microbiótica no dinheiro, que de fato é sujo. Se bem que cada vez a gente põe online, menos a mão no dinheiro físico, né? Mas o dinheiro é simplesmente um meio de troca, uma ferramenta para eu conseguir comprar qualidade de vida. Então, não necessariamente o dinheiro é sujo. O que é sujo é o uso que você dá para o seu dinheiro. Então você pode fazer benfeitorias, como você pode também ser esse cara ganancioso, que existe em si, né? Empresários gananciosos, empresários sovinas, tem pessoas de todo tipo. As pessoas são boas ou ruins, o dinheiro é só um meio de troca. Olha, eu não sei se vocês conseguem aí mostrar a parte desse vídeo, você faz uma análise de vários desenhos ali, né? Exato. Por exemplo, dá um exemplo de um desenho da Disney aí que deveria ser evitado pelos pais, talvez. Não, na verdade não chega nesse ponto, até porque as mensagens são bem sutis, sabe, Cadu? Por exemplo, no filme do Aladdin, tem uma parte que tem uma criança querendo uma maçã e o vendedor de maçã, ele é tido como um empresário vilão, ganancioso, e o Aladdin vai lá e evita que tenha essa briga entre a criança e o vendedor. O engraçado é que não mostra o Aladdin pagando a maçã pro vendedor, sabe? Porque o Aladdin é um ladrão, né? Porque de fato, e o que a gente tem muito nas redes sociais hoje, no mundo, são pessoas exaltando virtudes, mas que não necessariamente a pessoa está fazendo uma boa ação. Eu chamo de ativismo de sofá, sabe? Sim. A pessoa não está ajudando os outros, tem um parente ali passando fome, um parente passando dificuldade, e a pessoa está lá lacrando nas redes sociais, sabe? E eu digo assim, logo a Hollywood, que é extremamente capitalista, criticando, ainda que veladamente, o capitalismo. Então é um contrassenso que a gente levantou no vídeo lá do Dinheiro com Você. É um paradoxo, né, velho? Exatamente. Porque a Disney arrecada bilhões e trilhões de dólares ao longo do ano. Agora tá complicada, né? Porque tá uma greve violenta aí. Continua a greve lá de Hollywood. Então eles não sabem mais se vão conseguir ter o mesmo lucro no ano que vem do lucro que eles tiveram, né, e teriam esse ano, né, porque vai prejudicar, inclusive, a fatura desse ano, né? Exato, os estúdios, né, o Disney, conglomerado gigante, tem os parques que a gente estava falando aqui antes, né,
Mas a parte dos estudos, a gente falou bastante disso, a gente já falou até aqui no Fala Menos uma vez da questão de como a inteligência artificial vem impactando os negócios e os roteiristas estão morrendo de medo lá nos Estados Unidos, porque o ChatGPT, por exemplo, é um advento que é assustador, né? A gente brinca entre a gente, né? O Cadu manda, ó, achei umas dúvidas pra você no ChatGPT. Eu falei, peraí que eu vou pôr o ChatGPT pra responder pra você. Foi muito boa essa daí. Mas caiu hoje, inclusive. Não sei se você chegou a ver, porque você estava em viagem. Não vi. Caiu durante 2 horas. E aí metade do Brasil parou? Foi não, minha isso, vida acabou. Não, nossa, eu não consigo mais escrever aqui, esse cara. Mas é uma ferramenta de trabalho, a gente fala muito isso. É. Não necessariamente as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Mas se você não usa, você pode correr o risco de ser substituído por alguém que está usando a inteligência artificial. Eu acho que isso vai ser verdade, é fato, cara, isso vai ser verdade. Se não é 100% hoje, dentro dos próximos anos, é fato. Todo mundo que trabalha, por exemplo, com o computador na frente vai ter que usar a inteligência artificial. Seguindo os seus nobres passos, eu fui dar uma palestra na PUC segunda-feira, né? Legal, vi que você tá chique mesmo, tá? Tô tá nada, bonito, rapaz, tô cara. seguindo teus passos. E aí, segunda-feira, tava lá e eu trouxe, né, a baila, trouxe a conversa ali, a discussão, de que essa geração que tá vindo, se ela não se adequar às inteligências artificiais que estão no mercado, e não são poucas, a cada dia surge uma nova, eu vi uma outra lá, que até vou te passar, que às vezes serve para você como corte. Tem uma inteligência artificial que você coloca um vídeo de 2 horas de duração em como se você copiasse e colasse o link lá na home dessa inteligência artificial e ela te dá os cortes que você precisa de pontos chaves dessa conversa ou desse vídeo gigantesco e você pode pegar inclusive texto com título e corpo de texto e é só baixar e postar no seu Instagram ou no seu TikTok. É uma coisa absurda, velho. Vídeo de 2 horas de duração. Fantástico, Cadu. E o que eu me pego pensando é o seguinte, para eu que sou pai, e para o espectador também que está acompanhando a gente que tem filhos, esse é o desafio, porque as coisas estão ficando cada vez... A tecnologia está ficando cada vez mais humanizada. Por exemplo, para que eu preciso dizer para uma air fryer qual é a temperatura e quanto tempo ela tem? Não, eu só quero o meu pão de queijo. Só o pãozinho de queijo. Só que você percebe que é o contrário disso e em paralelo, até em oposição a isso, a gente tem uma inteligência artificial, mas a humanidade, será que ela não vai ficar mais burra? Provavelmente. Eu estava pensando nisso. Hoje, inclusive, eu falei, obviamente que não é por conta de 2 meses de uso de um aplicativo que eu vou deixar de escrever o que eu já escrevia. Mas é interessante que essa geração que está vindo agora, que é a geração que teoricamente já está com toda essa rede de conexões e toda conectada, os seus filhos, você que está assistindo, preste bastante atenção nesse assunto, porque tem relação com a sua vida, com a vida dos seus filhos, inclusive. Essa geração aí corre um risco gigantesco de emburrecer, porque vai ficar totalmente dependente de um software, de um programa, e vai parar de pesquisar, e vai parar de estudar, e vai parar de, se aperfeiçoar como um ser humano. Já que eu tenho essa ferramenta, porque é a mesma coisa que você pode fazer um paralelo com a questão do carro. Quanto mais a gente usa o carro, menos a gente usa nossas pernas, e consequentemente a gente começa a ter problemas de saúde e coisas que a gente fica cada vez mais sedentário. E sedentarismo leva à morte, não tem o que falar, é isso. Exatamente. Só que o conhecimento geral, principalmente matemática, português, a criança vai precisar dominar. Você tem a ferramenta à disposição para você, você tem que fazer uso dela. Acho até que não tem volta, Cadu. É um movimento que não tem volta. Mas essa comodidade de poder contar com uma inteligência artificial que corrige ortografia, corrige gramática, resolve uma equação, faz tudo para você, faz um TCC, cara. Faz um TCC. E chega num ponto que você fala, caramba, você está fazendo uso todo dia disso. E é essencial que se use. Só que é um desafio em dobro para os professores, para as escolas. Como que a gente faz? Porque a escola já estava desconectada antes disso, das necessidades do mercado de trabalho. Eu ouvi falar uma vez que se viesse um cara do século XVIII aqui, parasse na nossa mesa hoje aqui, a única coisa que ele iria achar que tá igual no mundo de hoje seria a sala de aula. E você imagina hoje, cara, se a gente pegar com inteligência artificial, rompendo todos esses preceitos aí, todos esses paradigmas, como que a gente faz para que os nossos filhos estejam antenados a essa tecnologia, mas ainda assim
tenham capacidades cognitivas, tenham capacidade de resolver problemas, de olhar, resolver problemas de uma forma mais macro, né? Então esse é um desafio que eu como pai, talvez os espectadores também, vão enfrentar aí nos próximos anos. Vai ser terrível, o negócio vai ser tenso, já era difícil, vai ser pior. Mas não tão difícil quanto a situação envolvendo a 1, 2, 3 milhas, né? Que tá aí, tá dando o que falar nessa semana aí, inclusive parece que eles estão tentando levar a empresa para depor naquele da criptomoedas. Inclusive, Ronaldinho Gaúcho... Foi o rolê mais aleatório do Ronaldinho. Dessa vez ele estava na CPI das criptomoedas. Ronaldinho Gaúcho numa CPI. A gente teve uma CPI do esporte lá em 98 com o Ronaldo Fenômeno, os grandes astros do futebol dos anos 90, e agora volta um jogador de futebol, ou alguns, né, que parece que vai vir mais gente aí, mais bomba por aí, da questão das criptomoedas. Vamos pegar, já que a gente está falando isso daí, o que você acha que vai dar isso daí? Porque eles estão falando que tem envolvimento de pirâmide financeira, que tem um monte de irregularidades, e o Ronaldinho Gaúcho lá envolvido. O que você acha que vai dar esse trem aí? Vamos lá, vamos dividir os assuntos, né? Se a gente estiver falando do Ronaldinho e das... A gente fala de criptomoeda, é um perigo falar isso, dá a impressão que toda criptomoeda é golpe, não é isso. Era um esquema que prometia rendimentos fixos muito acima do mercado, que desde o começo todo mundo sabe, que entende um pouquinho de investimentos, de matemática financeira, sabe que é inviável. E aí me questiono bastante. O Estado deveria agir naquela época, agora o que adianta? As pessoas já perderam muito dinheiro com esses esquemas. De novo, não são esquemas de criptomoedas, são esquemas que usam a imagem das criptomoedas, porque as pessoas em comum não sabem o que é um Bitcoin, o que é um Ethereum, as pessoas não sabem. Seria tipo assim, um grupo ou uma pessoa que te promete um monte de coisa, tipo, você vai ter um retorno rápido, você vai potencializar teu lucro, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro usando criptomoedas. E aí os caras entraram nessa jogada. Sensacional. Olha só esse ponto e como é que a gente conecta os dois. Pra gente que tá aqui na ponta, sempre que você olhar alguma coisa que é boa demais para ser verdade, provavelmente é boa demais para ser verdade. Só que aí a pessoa fala assim, seja um investimento imperdível de criptomoedas que te ofereceram, seja 1, 2, 3 milhas que te oferecia passagens, Cadu, se você somasse a taxa de embarque da saída e do retorno das duas passagens pelo aeroporto, a 1, 2, 3 milhas, em muitos casos, oferecia o valor menor do que a soma das taxas de embarque, sendo que ela tinha que pagar, evidentemente, a passagem e ter lucro ainda por cima. Então eu olho assim, o que a gente aprende do lado de cá como consumidores, como investidores? Se você estiver desconfiando de alguma coisa, você tem duas opções. A mais sagaz da sua parte é não entrar. Mas se for entrar, pelo amor de Deus, coloca o dinheirinho da pinga, não o dinheiro do leitinho das crianças, sabe? E você vê muito isso. Você vê jogadores, saiu esses dias, né? Acho que é o Magno Alves, que colocou milhões, perdeu milhões em um esquema de criptomoeda. As pessoas não pegam, falam assim, e no caso da 1, 2, 3 milhas, imagina que a única oportunidade que eu tenho para viajar é aquela. Fala, tá bom, mas você tem o preço da passagem, você está indo para a Europa. E o dinheiro para você se manter lá? Porque tem casos, Cadu, onde essa pessoa conseguiu viajar, por exemplo, com 2, 3 milhas, com o Urb, que é outra empresa que está ainda que não em recuperação judicial, mas ainda brigando com os clientes e não entregando o que foi prometido. Imagina esse cara vai para a Europa. Ainda que esse cara conseguiu viajar, como é que ele prova lá que ele tem dinheiro para ficar lá? Então tem casos que a família foi deportada de volta para o Brasil porque não conseguiu comprovar dinheiro para ficar uma semana. Nossa. Então você vê, as pessoas são muito irracionais, e até o tema da minha palestra hoje, sabe? Como a gente é ruim para lidar com dinheiro. Chega uma oportunidade para o Cadu investir. Por que ele vai pegar todo o dinheiro da vida dele e colocar em algo que você já está desconfiando? Não. Se você quiser entrar, coloca um pouquinho de dinheiro, né? E quando é bom demais para ser verdade, 99,99% das vezes é bom demais para ser verdade e acaba no fim, e não importa que no começo o tal do tá pagando certinho, eu escuto isso, mas tá pagando certinho. Todo o esquema no começo paga certinho, mas lá no final você vê que se você tivesse se arriscado demais, seja no mundo dos investimentos, na 1, 2, 3 milhas, quando o risco é muito grande, coloca um pouquinho de dinheiro, vai devagar, tenha amor pelo seu dinheiro, sabe? Cuide bem do seu dinheiro. Cuide bem do seu dinheiro e do seu patrimônio, né? Tão duro, né, Cadu? As pessoas trabalham tanto, é difícil pra caramba ganhar dinheiro. Você vai lá e beleza, vou vender minha casa pra colocar nesse esquema do Ronaldinho. Olha a insanidade das pessoas. Que foi que aconteceu naquele esquema lá do
do americano de Nova York lá, que era aquele Ponzi Scheme, Sim, né? Que era o esquema da pirâmide. É o caso... Esqueci o nome do cara lá, que ele até tem um filme com o Robert De Niro como o grande idealizador desse do esquema. Bernie Madoff? Bernie Madoff, Aham. que eu acho que é o caso mais emblemático do mundo todo, né? Esse foi muito difícil. É um caso bilionário. Exato, esse foi muito difícil pelo seguinte, se a gente pegar os casos clássicos de pirâmide, você bate o olho, tem cheiro de pirâmide, tem gosto de pirâmide. Esse cara, ele estava no coração do mercado financeiro americano, em Wall Street, né? Que tinha uma credibilidade Tinha, altíssima. os artistas de Hollywood todos investiam com ele. Então, Os jogadores de futebol exatamente, americano. Exatamente. E ele não era assim, vamos supor que em condições normais, no mercado americano, sei lá, tô chutando, renda 0,5% ao mês. Ele te dava 0,7, ele te dava 1 por mês, na dava média. uma fatiazinha maior do ficou bolo. numa zona cinzenta ali. Agora, esses aqui do Brasil, você bate o olho e fala, cara, começando por isso, tem registro na CVM? Não, não tem registro na CVM. Fuja e ainda veja se a sua carteira está no bolso ainda. Porque se não tem registro no Banco Central, na CVM, é um cara que está, vamos todo mundo investir aqui junto comigo. Às vezes a pessoa deposita na conta pessoa física da outra, cara. Você tem uma ideia, não tem um CNPJ por trás da coisa, sabe? É o típico caso de estelionato, né? Exato. Que agora está sendo investigado aí, porque muita gente está envolvida nesse esquema, né? Até... Acho que o Ronaldinho vai ser absolvido, porque não tem o menor sentido. Ele estava fazendo uma propaganda e também parece que foi lesado. Então, é um rolo que ainda nós vamos ouvir falar durante algum tempo, né? Mais uma CPI aí para a gente poder assistir e acompanhar, né? Mais um circo midiático. É isso. Mas voltando, aproveitando o que você falou aí, para a gente encerrar, a sua palestra hoje é onde? Vai ser como? Ainda dá para assistir? A palestra hoje aqui em Varginha, às 6 horas da tarde. A gente vai falar por que somos tão ruins para lidar com dinheiro. A gente vai pegar vieses comportamentais, sabe? E porque as pessoas tendem a achar que estão tomando boas decisões no uso do dinheiro, quando, na maioria das vezes, 95% das decisões que você toma no dia são automáticas, são responsivas, são reativas. E aí você pega, tá bom, se eu trago comigo, se eu carrego comigo todo esse traço genético, né, esse traço evolucionário de reagir, de fazer as coisas no modo automático, se eu tratar o dinheiro no modo piloto automático também, eu não vou progredir. Então, é esse convite para a gente parar com esses automatismos que a gente faz na hora de investir, na hora de gastar dinheiro. Gastar dinheiro, então, as lojas são mestres em nos fazer gastar por impulso. Sim, ainda mais com newsletter, com tanto de coisa que vai chegando pra gente aí, né? Facilidade de compra, por exemplo. Quando na história da humanidade a gente poderia pegar um aparelho, deitado no sofá, apertar um botão e o trabalho que eu tenho é descer para pegar a comida com o entregador. Só que o boleto chega, né? Pois o é. boletão chega no final do mês. Aí o cartão de crédito é um grande vilão do uso desenfreado do dinheiro. Né? E cada vez mais rápida a entrega. Se você pegar o Mercado Livre, por exemplo, você tem aquelas entregas relâmpago, cara, que você compra de noite, de dia, de manhã, tá na sua casa. Exato. E usar o cartão não te traz dor de gastar. É. E a quantidade de que você compra, ela é inversamente proporcional à sua dor da compra. Então, ou seja, quando você deixa o seu cartão cadastrado numa loja, aquilo tudo é feito para te tirar a dor de gastar. Por exemplo, você está fazendo a sua comprinha lá você falou no Mercado Livre, de R$300. Passar o cartão é uma beleza, cara. Inclusive tem estudos que mostram quando aparece o logo da Mastercard, você gasta mais. Olha que loucura. É mesmo? Aham, e paga no dinheiro, inclusive. Eu vou trocar minha bandeira, então. Mas olha só, se você tivesse que abrir a carteira e tirar R$300, não dói mais? Dói. Dói bem mais. É que o cartão, ele tirou a tangibilidade do dinheiro, que faz a gente gastar mais fácil. Eu imagino. Foi isso que aconteceu hoje lá. O cachorro tava precisando de umas vacinas, fui lá, aí a veterinária falou assim, ficou em X, O cachorro precisou de uma cerveja, Cadu, foi isso? Precisou de vacina, rapaz. Sabe como é que é? Todo ano é que nem nós mesmo, né? Cachorro é a mesma coisa. Tem que todo ano, uma vez por ano ali, você tem que dar vacina pro bicho pra ele ficar forte. Tirando os imprevistos, né? Tirando os imprevistos. imprevistos. Mas é que eu falei pra ele. Eu falei assim, ó, você já tomou esse tanto de vacina, vê se não adoece esse ano, pelo amor de Deus, que já foi uma fortuna aqui. Meu querido. Cadu, muito obrigado. Deus abençoe, ilumine, sucesso na sua palestra lá. E volte sempre quando quiser, aqui tua casa também. Obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico à disposição. É isso aí.